coisa que eu noto, muitas vezes os vendedores e as vendedoras estão chegando muito atrasados no processo de decisão. O cliente já decidiu o que vai comprar e aí chega para fazer cotação de preço, basicamente. Que a gente chega no cliente achando que ele já tem uma decisão de compra. E na maioria das vezes ele não tem uma decisão de compra. Quanto mais complexo o produto ou serviço que você vende, mais quem toma a decisão de compra é um conjunto de pessoas. O que você realmente quer? Qual é de verdade teu objetivo? Porque os clientes às vezes são confusos. Eles falam algumas coisas, alguns a propósito, outros porque não sabem melhor, mas o vendedor não pode se perder nessa confusão. O cliente pode ser confuso, o vendedor não. As empresas querem vender tudo para todo mundo e acabam não vendendo nada para ninguém, ou acabam vendendo mal para as empresas. Porque na verdade as empresas, elas têm essa crença de que o problema da compra é do cliente. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Super bom estar aqui com você mais uma semana, que legal que você nos acompanha, seja em áudio, seja em vídeo, seja sozinho ou sozinha, seja acompanhado em grupo. Muita gente mandando mensagem dizendo, que legal, vejo. Eu tenho recebido o Marcelo direto outro dia no LinkedIn também, 2 ou 3 mensagens, foi meu aniversário, né? Aí o pessoal ficou mandando mensagem de várias pessoas dizendo, parabéns por 2 coisas, pelo aniversário e pelo podcast. Então, que legal que o pessoal está acompanhando. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre que somos o maior hub de soluções de gestão comercial da América Latina. Então, se você precisa de consultoria, de diagnóstico, de treinamentos, agora com uma empresa também de gestão de tráfego, fazemos inside sales, fazemos a integração de tudo isso, é um verdadeiro hub. Então, todo o modelo comercial. Fabiano apresentou para a gente, né, Marcelo, Revenue Enhancement, adorei o termo agora, então estão ficando, né, tá ficando bonita a conversa moderna, mas então se você quer subir de nível na conversa e na gestão da tua equipe comercial, entre em contato. A conversa de hoje é sobre uma coisa que tem incomodado o Marcelo especificamente, e eu tenho visto isso acontecer, mas o Marcelo falou na palestra, falou, Raul, vamos conversar sobre isso hoje? Eu falei, super tema, super legal. Inclusive está ligado com o próximo podcast que a gente vai gravar, já vou deixando aqui um gostinho de quero mais, né, ou um preview do que vai vir pela frente, que a gente vai falar sobre um livro que se chama The Jolt Effect, que é sobre como você desempacar conversas empacadas. Mas hoje a gente quer falar antes e começar essa conversa corretamente, estabelecendo algo que o Marcelo traz como uma verdade que também tem incomodado e que quando o vendedor e o gestor entendem isso, muda um pouco a dinâmica do jogo. Marcelo, que verdade é essa? E aí, Raul, tudo bem? Prazer estar aqui com você, prazer estar com todo mundo que nos ouve aqui. Hoje nós vamos falar sobre o cliente comprar mal, né? E o cliente compra muito mal. E ele compra mal e ele é conservador na compra dele, né? Então ele quer comprar sempre as mesmas coisas, ele quer comprar o básico ali, o quanto menos risco ele correr, principalmente quando o cliente é um comprador, ele quer correr risco zero, ele quer ter a melhor condição de pagamento e tomar menos risco. Mas toda vez que o nosso produto não funciona dentro do cliente ou que o nosso produto trava dentro do cliente e não acontece como deveria acontecer, o cliente olha pra gente e fala assim, a culpa é de você que me vendeu. Né? Então você vai falar, mas a culpa é minha que vendi, mas você que fez a compra. Então, claramente, dentro de um processo da gente entender o cliente como parte do ecossistema do fornecedor e vice-versa, ajudar o cliente a tomar uma boa decisão de compra é parte do vendedor, é parte da empresa fornecedora. Então, a gente durante muitos anos entendia que tinha uma barreira que terminava quando a empresa chegava no cliente, né? A empresa chegava, fazia a venda, a partir daquele momento, aquele desafio passa a ser do cliente. E nesse momento, o que a gente tem desafiado é assim, não, a nossa venda ela não termina nessa barreira, porque essa barreira não existe. O cliente é o ponto de venda final do nosso produto ou o usuário final do nosso produto em alguns casos. Então, nós precisamos ajudá-los a tomar uma decisão importante. A gente vê muito isso em alguns clientes nossos, por exemplo, do agronegócio. Né? Alguns clientes nossos do agronegócio, o cliente está acostumado a comprar um produto X que custa 10. Né? E aí, de repente, você chega e fala assim, cara, você deveria comprar um produto que custa 20. Aí ele fala, mas por que eu deveria pagar 20 no produto? Não, porque ele vai te gerar mais produtividade. Ninguém, em sã consciência e naturalmente, vai falar assim, cara, gostei dessa ideia, me dá o produto de 20 aí, que eu quero comprar o produto de 20 e eu acredito que ele gera mais produtividade. Só que se você não faz ele comprar da sua mão um produto de 20, o que vai acontecer? Em algum momento ele vai ver que a produtividade dele está baixa
e vai começar a buscar outros fornecedores, porque ele vai começar a ouvir histórias de outros fornecedores que geram uma produtividade maior. Por quê? Porque ele decidiu não comprar o seu produto de 20 e continuar comprando o seu produto de 10. Esse é um exemplo ilustrativo, mas ele se repete em várias áreas. O cliente não consegue ter margem com o produto que eu vendo para ele, mas eu tenho produtos melhores com mais inovação que ele conseguiria ter mais margem. Mas ele não compra esse produto melhor com mais inovação porque ele poderia ter mais margem, porque ele se sente inseguro, prefere continuar comprando o produto que ele está acostumado a comprar. Até a hora que um outro fornecedor vem e coloca mais margem em cima desse cliente porque consegue mostrar para ele que tem um produto que garante um resultado melhor para ele. Então veja aqui, essa decisão ela não pode ser uma decisão mais do cliente só. É uma decisão que você precisa influenciar, e não só influenciar vendendo, mas influenciar educando, influenciar mostrando, demonstrando o resultado e tudo mais, para que você consiga mostrar para ele que o que está oferecendo para ele realmente pode ter mais resultado. Então essa continuidade do cliente como parte da sua empresa e do seu produto ser bem utilizado ou bem recomercializado lá dentro do cliente é a nossa conversa de hoje, porque o cliente compra mal, e se ele compra mal é porque a gente permite que ele compre mal. Então esse é um grande desafio. Você sabe, Marcelo, que eu estava pensando, anotando que você estava falando aqui, que tem algumas coisas que a gente assume como verdadeira, mas que não são, por exemplo, de que o cliente sempre é racional e vai sempre tomar a melhor decisão. E raramente isso acontece. Segunda coisa, de que o cliente realmente sabe o que ele precisa e não só... E geralmente o que acaba acontecendo é que ele não tem muita informação, ou se tem, ele acaba tendendo a, como você falou, a repetir um padrão que ele já conhece, né? Então, se você... E outra coisa, terceira que eu estava pensando, em diferentes tipos de perfil de cliente, né? Porque o analítico vai comprar mal de um jeito, o pragmático vai comprar, né? Tipo, e note então que interessante como eu posso ver isso como um grande empecilho, um grande desafio, isso está atrapalhando, ou como uma grande oportunidade, porque isso provavelmente está acontecendo com a concorrência também. Mas se a gente aprender a lidar com isso de uma maneira proativa e inteligente, é uma forma de diferenciar também. Comentários, alguma coisa sobre isso que eu falei? Não, super importante. E no livro O Cliente Desafiador, que é um livro que eu considero bem bacana, até acho que é um livro que cabe a gente em algum momento aqui fazer um resumo dele, ele fala muito sobre isso, que a gente chega no cliente achando que ele já tem uma decisão de compra, e na maioria das vezes ele não tem uma decisão de compra. Quanto mais complexo o produto ou serviço que você vende, mais quem toma a decisão de compra é um conjunto de pessoas. Olha só que loucura isso. E quanto mais esse conjunto de pessoas, ele não tem uma decisão única. Quanto mais você personalizar a sua venda para cada um desses elementos, vai distanciar o outro elemento disso. Olha que loucura que é isso daqui que ele está falando, né? O que acontece? Tem 5 pessoas tomando decisão. Eu converso aqui com o Roberto, tem o Roberto, o Ricardo, o Otávio, tem mais 5 pessoas tomando decisão. E aí eu falo assim, não, eu vou escolher o Roberto para vender. E eu faço uma proposta muito perfeita para o Roberto. Só que quanto mais adequada para o Roberto for, menos adequada é para os outros 4 que estão participando da decisão. Então veja que o que você precisa fazer, quando você tem uma venda complexa, é você entender qual que é a decisão do grupo e não a decisão de um só, porque senão vai bater lá. Então, quando você fala em extrema personalização, como a gente vive hoje em dia, é extrema personalização para o cliente, que é formado por um grupo de pessoas, e você precisa entender a necessidade desse grupo de pessoas. Então, veja que a coisa vai adquirindo complexidade. Então, você tem um player só lá dentro, uma venda mais recorrente, uma venda mais simples, você precisa ajudá-lo influenciando no mix que ele deveria comprar. Isso já é uma parte do processo. Se você tem uma venda mais complexa, você precisa alinhar as necessidades dele para que você consiga fazer uma venda perfeita para o grupo e para a empresa, e não só para uma dessas pessoas, porque ela pode ser barrada por outras pessoas lá dentro e ficar completamente inadequada. Então veja que você precisa entender que você precisa superar essa barreira da sua empresa para a empresa do cliente. Você precisa entrar lá e entender qual que é o processo e o que ele tem de oportunidade de verdade para que você consiga fornecer um mix perfeito de soluções, de serviços para aquela empresa e que ele consiga ter resultado por isso. O que garante o resultado mesmo é ele ter resultado com o seu produto. Se ele não tiver resultado com o seu produto, a venda vai ficar sempre arrastada, sempre amarrada. Então esse é um desafio enorme que a gente tem. Sabe que uma coisa que eu gosto muito de trabalhar em cenários assim é, se eu estivesse falando só com uma pessoa, tem uma pergunta que eu sempre faço que é como você definiria sucesso para isso? A pergunta é de verdade, o que você realmente quer? Qual é de verdade teu objetivo? Porque os clientes às vezes são confusos. Eles falam algumas coisas, alguns a propósito, outros porque não sabem melhor, mas o vendedor não pode se perder nessa confusão, né? O cliente pode ser confuso, o vendedor não. O vendedor tem que ajudar a clarear e definir muito melhor. Então, a definição de sucesso, o que é que realmente estamos querendo,
se eu for fazer um pós-venda depois, o que é exatamente que eu estou medindo, como é que eu vou medir isso, é um trabalho muito importante. O John Jantz, autor de Máquina de Indicações, fala muito sobre isso. Se você já não começa o jogo sabendo como é que ganha o jogo, como é que você vai ganhar o jogo? Qual que é o score? Como que conta o gol nesse jogo aqui? Né? Porque não é a venda, é a satisfação do cliente, é realmente ele atingir o objetivo. E a outra coisa que eu noto que também é uma coisa super importante é, se eu tenho um comitê, a definição de sucesso por parte do comitê muitas vezes está confusa. Porque nem se falou, eu chamo Paulo, João, José, porque eu estou confuso, então vou pedir para um comitê tomar decisões. Às vezes, geralmente, tem uma ou duas pessoas que influenciam mais, tem a personalidade mais forte, um cargo, alguma coisa assim, mas o grupo, de maneira geral, tem que estar alinhado em relação ao que queremos, o que estamos fazendo. Porque senão, de novo, eu estou tentando vender para um, estou tentando vender para o outro, estou fazendo uma coisa fragmentada, e o Challenger Sales, e depois quando vai falar para o cliente desafiador, a ideia é justamente unificar esta conversa. E o vendedor, a vendedora que consegue fazer essa unificação, é um diferencial competitivo e estratégico enorme, é visto como alguém que entende muito do assunto, que se aprofundou e cria um relacionamento que é completamente, porque ajudou a criar ordem no caos, basicamente. Porque muitas empresas parecem, se você olhar de fora, elas dão uma sensação de que estão organizadas, alinhadas, mas quando a gente entra e se aprofunda, vai ver que na verdade não é. Tem série de conflitos, interesses, prioridades separadas, e é a função do vendedor ou da vendedora entender isso e fazer com que tenha esse alinhamento. Note que é um ciclo de venda mais longo, é claramente consultivo de uma maneira mais avançada, mas é também uma grande oportunidade de diferenciação, e eu acho que, por exemplo, se você for medir taxa de conversão de quem consegue fazer isso e de quem não consegue, é completamente diferente, né? Então, não é a técnica de venda em si, é uma visão estratégica sobre o processo da venda. Qual é a definição de sucesso? Quer falar alguma coisa sobre isso? É exatamente isso, Raul. E aí o próximo passo e quem sabe seja, na verdade, a simplificação desse processo aqui, né? Que assim, você deveria saber o que o cliente deveria comprar, né? Porque se você conhece o cliente e se você realmente tem um diagnóstico do cliente, se você conhece o perfil do cliente, se você clusteriza o seu cliente, você deveria ter o que esse cliente deveria comprar da sua empresa, baseado nos sucessos de outros clientes, né? E é o que a gente trabalha muito na Venda Mais, que é a clusterização de carteira, né? E o que eu ofereço para cada cliente, para cada perfil de cliente, de acordo com o perfil de consumo e de venda dele. Então, essa clusterização, que é a base de tudo, é a maneira de eu chegar no cara e falar assim, cara, eu tenho 100 produtos aqui, mas de verdade mesmo, você é alvo desses 30 produtos aqui, né? E desses 10 aqui, nem sonhe em não ter os 10, porque, cara, são 10 que tem tudo, tem um fit perfeito com a sua empresa, combina muito com a sua empresa. Então, quando você define isso, você entende que a responsabilidade da oferta bem feita parte da empresa. É claro que você vai falar assim, pô, Caetano, mas ele tem possibilidade de comprar 30 produtos, mas ele compra 10. Mas ele deveria saber que ele deveria comprar os 30. E ele deveria saber quais são os 30. Sabe? Eu vejo que a empresa, muitas vezes, ela não faz isso da maneira que ela deveria fazer. Ela não deixa claro para o cliente o que ele deveria comprar e, na minha visão, isso é muito, muito ruim. Então, quando você clusteriza e você tem claro isso, você consegue oferecer. E veja que isso já deixa de ser uma ação só de marketing, de vendas. Isso passa a ser uma ação de marketing, isso passa a ser uma ação de vendas, isso passa a ser uma ação de desenvolvimento de produto. É quase um comitê que começa a definir o que cada cluster deveria comprar, junto com uma análise de dados do que tem sido sucesso nesses clusters específicos. Então você começa a ter algo que é muito maior do que o cara lá na ponta, do que o vendedor lá na ponta. E eu vejo que às vezes as empresas terceirizam essas responsabilidades para o vendedor lá na ponta, e fazer isso é um grande problema. Na minha visão, um grande erro. Você vê que e a gente, né, trabalha muito com vendedores e vendedoras, representantes comerciais, né? Então, que tem grandes carteiras, grandes volumes, bastante dinheiro, e é muito comum eles terem meta para o cliente, né? E é engraçado que, então, não é só meta para o vendedor, temos uma meta para esse cliente, temos um planejamento, eu entendo. E quando isso acontece, geralmente tem uma conversa frequente, mas pelo menos uma vez a cada semestre, de sentar junto e dizer, vamos revisar nossos resultados juntos, certo? Tipo, porque nós estamos trabalhando, não é eu contra você, é nós estamos juntos, meu produto e meu serviço ajuda você a fazer algo, eu ajudo a evitar um problema, alguma coisa, mas estamos juntos nesse processo. E aí me reforça muito uma coisa que eu acho que a gente precisa relembrar, que é essa construção da confiança fundamental no processo dessa venda consultiva estratégica que a gente está falando. Porque se eu vou dar recomendações para o cliente baseado
na minha expertise, no cluster que ele está, no perfil que ele está, ele tem que estar aberto a receber isso de forma que valorize a minha presença e a minha sugestão, né? Porque se eu sou percebido como um vendedor, uma vendedora commodity, eu tenho um problema. A minha recomendação também vira commodity. E aí eu entro num processo que é transacional, que é muito negativo. E é muito interessante porque às vezes eu faço, né, alguns exercícios com a turma e digo, ok, vamos fazer uma lista de comportamentos do vendedor ou da vendedora que diminui a confiança do cliente em você. E é muito interessante porque tem muita coisa. Algumas coisas são da empresa, realmente, né? Mas muitas coisas são dos vendedores da vendedora. A gente faz um checklist e diz, ok, vamos nos autoavaliar quantas desses a gente poderia estar fazendo. E às vezes são coisas simples. Mas a gente tem conversado, né, Marcelo, de criar uma metodologia hoje, supra-metodologias, que incorpore o melhor das mais poderosas, porque as mais poderosas já têm, às vezes, 15 anos, né? Algumas têm 30, 40 anos de mercado e estão sendo usadas ainda. Tanta coisa mudou nesses últimos anos. Então, a gente fala sobre isso. Mas, para mim, tudo começa com esse processo de sintonia num grau mais elevado, do cliente me perceber de forma diferenciada e entender. É um dos motivos pelos quais eu acho que quem consegue fazer isso está não blindado totalmente, mas a inteligência artificial, as ferramentas, a automatização, uma série de coisas, ainda não consegue chegar nem perto disso, né? Porque essa confiança que o comprador tem em mim, a ponto de muitas vezes, eu acho que você vai, né, concordar com isso, até, né, tem histórias assim, de se eu recebo uma proposta de um concorrente, mas eu tenho um relacionamento de verdade aprofundado com um vendedor, com uma vendedora, eu vou ligar para esse vendedor ou vendedora e vou dizer, recebi uma proposta do concorrente. Então, tipo, eu aviso que isso está acontecendo, certo? Tipo, eu quero continuar fazendo negócio com você, né? Então, vamos conversar, vem cá, me ajude a organizar isso aqui. Ou, outra coisa que eu noto, muitas vezes os vendedores e as vendedoras estão chegando muito atrasados no processo de decisão. O cliente já decidiu o que vai comprar e aí chega para fazer cotação de preço, basicamente. Eu deveria estar fazendo o que você está fazendo, uma postura proativa influencia a decisão do pré-compra. E aí eu tenho que voltar e dizer o que eu estou fazendo pré-compra, por isso que você está corretíssimo em dizer, é marketing isso aqui, isso é estratégica, é vendas, é a empresa inteira pensando aqui, né? Porque, de verdade, eu tenho que parar para pensar em cliente por cliente. E para terminar, acho que aí abro para comentários seus, porque é super importante a troca, mas eu vejo que aqui é uma questão de você olhar cada cliente, mesmo que ele esteja num cluster, com o carinho e com a atenção que este cliente específico merece. Eu vou me aprofundar neste cliente. Eu tenho 100 clientes desses, mas na verdade eu tenho um cliente, e cada um deles vai ter este olhar aprofundado. Posso tentar trabalhar com médias? Pode, é um começo, etc. Mas se eu realmente quiser me aprofundar, eu vou parar de ficar olhando para a quantidade de clientes, eu vou me aprofundar de verdade no relacionamento com cada um deles. Yeah. E você sabe que essa história, clusterizar não é simples, né, Raul? Clusterizar é um processo complexo, hoje em dia um pouco mais simples. Quantos clusters tem aquela matriz RFV que o Fabiano trabalha com? Ali? Raul, eu acho que ela deve ter uns 15 clusters ali diferentes. 15 clusters diferentes. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, 15 clusters são 15 segmentos dentro da tua carteira atual de clientes, tá? E a gente está trabalhando recência de compra, frequência de compra e valor de compra. E outra, ela é um jeito de clusterizar, né? Tem outras clusterizações, né? Que é perfil, canal, e é legal, super legal isso, porque enfim, a gente é muito fã de clusterização, porque você consegue definir que estratégia vai usar para cada um, que condição comercial vai dar para cada um e o que cada um precisa fazer. É uma conversa longa isso, né? Mas passa por isso. E às vezes as pessoas, pegando aqui um pouco do que você falou, elas falam bem assim, mas eu não consigo, eu tenho 100 clientes na carteira, eu não consigo fazer esse planejamento. Cara, pega o seu Pareto e faça com seriedade pro Pareto, sabe assim, comece. Porque às vezes as pessoas ficam lá, mas eu tenho 100 clientes na carteira, como é que eu vou saber os produtos que eu vou vender para os 100? Então esquece os 100. Pega os 20 principais clientes da sua carteira, o Paretão, o seu lá, e passa para os 20. A hora que você fizer para os 20, depois faz para os 25%, depois para os 30%, depois para 40%, e aí você já fez para 90% da sua venda, sabe? Porque eu vejo que as pessoas nunca sabem por onde começar. Então, assim, comece pelos principais clientes seus. O que esses caras deveriam comprar e eles ainda não compram, o que você deveria oferecer para eles e como você deveria oferecer para eles. Pronto, resolve o seu Pareto ali, que você já deu um belo de um passo.
Porque eu vejo que as pessoas ficam se enrolando para começar, porque a carteira é grande, porque é complexa, não sei o quê, e eles acabam não tomando essa decisão. Então, assim, clusterizar é uma maneira de fazer, é possível fazer com clusterização, e a gente gosta muito, mas se você não quer clusterizar, vai nessa onda que o Raul falou mesmo assim. Vai lá e faz cliente por cliente, e começa pelos seus principais clientes. E isso vai te ensinar a criar essa lógica. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir entrar no cliente sem saber o que você deveria oferecer para ele. Você vai sentir, sabe o cinto de segurança? Quando você não usava e de repente você começou a usar, fala, meu Deus do céu, isso aqui me prende. Quando você entender que você precisa chegar no cliente com os produtos que esse cara deveria comprar, né? Você vai falar, meu Deus do céu, como é que eu chegava antes, no peito, de peito aberto aqui, com todo o meu portfólio de produtos e tentando ali no talento oferecer o que esse cara deveria comprar. Você sabe que sempre que você trabalhar dessa maneira, você vai ter que ter uma decisão que é uma decisão da diretoria, dos gestores, da equipe de venda, porque aí os indicadores de performance mudam, a comunicação com a equipe muda, as reuniões de revisão mudam, a própria remuneração dos vendedores passa a mudar, né? Então, porque a gente já falou sobre isso em outro programa, acho que vale a pena para quem quiser saber mais voltar lá, daquela distribuidora com delta negativo de clientes que, né, compravam e não estavam inativos, eles simplesmente diminuíram o volume de compras. Isso se encaixa perfeitamente para mim nisso que a gente está falando, né? Relembrando de que se fosse feito realmente um acompanhamento, isso não teria acontecido. Felizmente a gente chegou, né? Está dando consultoria, alertamos sobre isso, teve uma volta, um trabalho muito bom, e note como isso direciona a equipe de vendas, né? Tem gente que eu acho que vai usar de maneira errada para punir, certo? E aí o problema quando você pune numa situação dessas é que as pessoas passam a cobertar erros e você passa a ter um ambiente de trabalho que não é, de verdade, o que está focado em melhoria. Obviamente, algumas coisas vão ter que ser feitas para redirecionar e realinhar algumas pessoas, mas quando você vai ativar ou desativar clientes, quando você vai trabalhar mapa de oportunidades e dizer, ok, que mix eu poderia trabalhar nesse cliente, precificação, né, descontos sendo dados como, né, média, você consegue ter um raio-x, uma visão que é muito mais aprofundada e que eu acho que tira quase, não vou dizer que todo, mas 99% do achismo das decisões. Porque você tem um mapa, você tem um direcionamento, você sabe exatamente o que está acontecendo. E uma das coisas que eu vejo é que quem tem equipe grande e hoje tem dificuldades de dar feedback ou de direcionar corretamente, quando fala isso, geralmente o que eu vejo é que está faltando um ferramental de gestão, de controle disso, né? Então, talvez, Marcelo, se pudesse falar um pouquinho sobre, a gente falou de clusterização, mas o que um gestor ou uma gestora pode fazer para fazer com que isso realmente se torne realidade? Então, vamos dizer, um cliente nosso evoluído, avançado, como que você vê a diferença entre quem não está fazendo isso? O que é Muito pouca gente faz isso no mercado, Raul. A verdade é essa. As empresas querem vender tudo para todo mundo e acabam não vendendo nada para ninguém. Ou acabam vendendo mal para as pessoas. Sabe por quê? Para as empresas. Porque, na verdade, as empresas elas têm essa crença de que o problema da compra é do cliente. Elas raramente fazem esse processo. Se você me perguntar assim, por exemplos, dentro da Venda Mais, a gente tem 3 clientes que fazem isso de maneira sistemática, assim, né? Outros começaram a fazer porque a gente levou isso lá para dentro, mas 3 fazem isso de maneira sistemática. O vendedor chega no cliente, ele já sabe exatamente o que tem que oferecer para aquele cliente. No software já aparece a sugestão e ele já sabe exatamente o que ele vai recomendar. E é tão absurdo isso, Raul, porque se você entrar para comprar em qualquer site hoje, ele já faz isso. Qualquer processo, qualquer site que você entra dessas grandes companhias, ele já sugere produto, ele já chega, na verdade ele não tem um cluster tão travado, mas ele tem um processo preditivo ali, né? Tem um processo de fornecer sugestões para você. Na vida real isso acontece muito pouco, né? Então as empresas ficam falando, é um processo tecnológico? Até pode ser, mas não é um processo de definir quem nós vamos escolher. Então, por exemplo, assim, vou pegar aqui um exemplo, né? Estamos chegando no inverno e eu tenho clientes que são pet shops, por exemplo, né? Aumenta esse tipo de problemas no inverno, sabe? Então eu preciso oferecer para os pet shops esses produtos aqui, porque claramente ele vai vender mais isso durante o inverno. Então eu tenho que ter uma campanha para isso, eu tenho que estimular a compra disso, eu tenho que antecipar a compra disso. É esse jogo que a gente está falando. Não é você chegar no pet shop que vai falar assim, cara, eu vou deixar para comprar na última hora porque eu não tenho grana para estocar.
E aí eu vou tomar um susto quando começar a aparecer casos de tal necessidade aqui dentro. Não, eu vou oferecer antes. Então, assim, eu forneço tal produto para o cliente sazonalmente. Eu tenho que chegar a estimular esse produto sazonal. Então, é um processo, é o que você falou, é marketing, vendas, é tudo junto ao mesmo tempo. É campanha, é incentivo, é estímulo. Não pode mais ser o coitado do vendedor, do representante comercial lá na rua tomando decisões, sabe? Não é possível que a gente tenha uma empresa, certo? E a decisão caiba a uma pessoa lá na ponta. É claro que o detalhe, o ajuste, a maneira, muitas vezes depende dessa pessoa, mas não deveria depender, né? Deveria depender de uma inteligência comercial, que é algo muito mais centralizado, né? Que é a soma da inteligência do comportamento do cliente mais o comportamento da equipe e medindo bons resultados. Enfim, você perguntar que exemplos positivos, temos alguns poucos exemplos positivos, infelizmente, no mercado. A maioria está na mão do vendedor lá tomar decisão e fazer isso acontecer. Parabéns, então, para os vendedores que estão fazendo e um alerta para os gestores e gestoras que nos acompanham de oportunidades claras que dá para fazer aqui. E, de novo, você pode começar de maneira simples, né, e evoluir, mas muda completamente a dinâmica e blinda contra a concorrência, porque eu vejo o pessoal, né, fazendo tantas coisas preocupados em perder, mas se você se aprofunda e se você tem esse foco, com tanta pouca gente fazendo, primeiro, é um diferencial, segundo, o cliente realmente passa a ter um relacionamento diferente com você. O Reichelt fala nisso lá, em Princípios da Lealdade, de que o mix é um elemento que te permite prever, com um certo grau de acerto, a fidelidade de cliente. Né, ou lealdade no caso do termo que ele usa. Mas quanto mais, né, mais completo o mix, mais pontos o cliente tem com você, mais ele fica. Note também que o contrário é verdadeiro. Então, se eu não estou trabalhando isso, já não só estou perdendo faturamento ou oportunidades, eu estou abrindo espaço, né, para a concorrência. Porque se o cliente não está comprando de mim, alguém ele está comprando, a gente já sabe disso. E vai fazer um jogo. Né? E outra coisa que eu acho que é interessante entender nesse processo, Marcelo, é que muitos clientes têm uma cabeça de dizer: eu vou ter 2 ou 3 fornecedores dessa área, eu não quero ficar refém de um só e vou fazer um jogo. E alguns vendedores aceitam isso, e tá ok, porque faz parte do jogo, mas aceitam isso passivamente. E eu acho que não, que justamente essa gestão proativa que a gente está falando, né, permite, inclusive no cenário onde eu tenho dentro de casa outros concorrentes trabalhando, mas a minha gestão é diferenciada, o meu trabalho é diferenciado, e se o cliente vai dividir lá o budget dele, pelo menos uma maior parte vem para mim, eu tenho uma consistência maior, eu sou chamado para reuniões mais importantes, porque essa, né, é outra questão, né, para que tipo de reunião eu estou sendo chamado, eu quero participar das estratégicas, se você não está já claramente não está agregando, e volta para mim a função do vendedor, o vendedor que agrega valor ou que é percebido como mais um, né, o Reichelt tem aquela pergunta, adoro essa pergunta, o cliente pagaria para falar com você? Essa pergunta, né, tipo, pare para pensar, você que é gestor ou gestora, o cliente paga para falar com você? Porque de vez em quando a gente escuta, o cliente não me dá retorno. O cliente está te dando retorno. A falta de retorno é um retorno. Né? E outra coisa que você falou, achei super interessante, Marcelo, essa questão de como alguns canais, mesmo dentro da empresa, estão mais evoluídos do que outros. Quer dizer, tem canais tradicionais que foram ficando atrasados, aí vai abrir um canal novo, o canal novo já abre melhor, já aproveita, já. Então a gente trabalha com Insight Sales, o Insight Sales tem tudo controlado. Sabe, tem oportunidade de melhoria? Tem, óbvio, mas a gente está ali com indicadores muito mais acessíveis. O e-commerce, venda online e tal, no tipo tudo, tem indicador, está tudo sendo acompanhado. Está sendo bem gerido? Raramente, né? A gente já sabe disso, mas pelo menos tem uma facilidade maior. A venda tradicional, que eu vou chamar, né, aquela venda com o vendedor ainda visitando externamente, muitas oportunidades de melhoria e também a venda que tem um custo mais alto, eu acho. Então, se você não faz o trabalho correto, você, de novo, está desperdiçando. É por isso que alguns canais passam a ter tanto sucesso. O custo externo tem um custo, né? O custo interno não tem. Aí você não tem controle, você não faz a gestão. Aí eu acho que a decisão aqui errada seria: vou para um canal mais barato e abandono o canal. Não. Trabalhe melhor o canal que você já tem. Ele já está lá.
certo? Vai ter um pouco de resistência de alguns vendedores que estão acostumados a trabalhar de um jeito? Sim, talvez tenha. Mas você precisa fazer o teu papel de gestor ou gestora. Sim. Marcelo. Você sabe, quando a gente implanta política comercial nas empresas, o Ayrton coordena bem, muito maravilhosamente bem esse processo. Primeira coisa que a gente chega para o cliente muitas vezes é: fala sobre isso. Fala assim, cara, legal. Um dos fatores da política comercial é condição comercial. Não tem que discutir isso, né? E aí você fala bem assim, legal. Quantos SKUs você espera que esse cliente compre para que você dê uma condição especial para ele? Né? Não é volume, é quantos SKUs você quer que ele compre. O cliente nunca parou para pensar nisso. Então, cara, você fala, eu nem estou falando de quais produtos, eu estou falando de quantos SKUs, né? Então, assim, a gente separa sempre, dá nomes lúdicos, né, para clusterização de cliente. Então, assim, você tem o cliente pequeno, que é o cliente boutique, né? Que é o cliente que gosta de produtos diferenciados, ele gosta de ter menos estoque, e ele não compra muito volume. Né? Então, esse cara eu preciso fazer o que com ele? Eu preciso que ele compre mais volume, certo? E eu preciso que ele amplie o mix dele, porque senão ele nunca vai comprar tanto volume quanto o grande, mas se ele comprar mais mix e um pouco mais de volume, eu consigo dar uma condição especial para ele. E aí você fala assim, quais produtos eu ofereço para esse cara, e as pessoas simplesmente não têm resposta. Né? Então, veja que na construção de uma política comercial séria, você começa a incluir isso daí, essa informação começa a ser incluída, né? Se não, quais produtos, pelo menos que quantidade de SKUs esse cara deveria comprar. Então aí você começa a puxar, né? A abrir essa estrutura comercial e assumir um controle que a empresa deveria assumir há muito tempo. Eu digo isso, né? Então, você vê que a gente está tão focado em controlar, né? Em ver se o cara está fazendo o que ele tem que fazer, e muitas vezes a gente não fala para ele o que ele tem que fazer de verdade, né? A gente terceiriza essa responsabilidade na mão da equipe comercial, e isso é um grande problema. E é um problema tão grande, Raul, você falou aí de inside sales, por exemplo, eu vou falar que é alguma coisa que é meio polêmica. As nossas estruturas de inside sales que a gente implanta, elas vendem mais mix e dão menos desconto. Você pode falar, por que eles fazem isso? Cara, porque eles estão ali com o sistema na frente deles, eles conseguem operacionalizar. É louco isso. E o cara que vai lá presencialmente vende menos mix e dá mais desconto. Isso precisa ser refletido, sabe? Por que acontece isso pro cara na rua? Porque muitas vezes ele está menos preparado, né? Porque a equipe que está interna aqui, eu estou capacitando ela o tempo inteiro, eu tenho referências próximas dela o tempo inteiro, e isso é uma maneira de capacitação, mas também eu tenho que pensar se eu estou dando essa mesma estrutura e recebendo um suporte, essa mesma informação para o cara que está lá no campo, né? Porque é o que você falou, é o canal mais caro e que muitas vezes gera menos resultado do que deveria gerar. Não estou dizendo que não tem que ter esse canal, tem que ter, e esse canal tem que ser usado para clientes com potencial. É isso que a gente acredita de verdade. Só que, né, você precisa ajudar esse cara lá na ponta, senão você está terceirizando a responsabilidade. Né? Você produz ou você estoca o produto e você espera que ele faça o que ele tem que fazer lá na ponta. O que é que ele tem que fazer? O que ele tem que oferecer? Qual é o mix que ele tem que oferecer? Como ele deve oferecer? E como ele deve monitorar o que está acontecendo dentro do cliente depois que o cliente compra, né? A gente já falou esses dias de sucesso do cliente aqui no nosso podcast, volta lá. Como eu monitoro se o cliente está usando bem o produto, se ele está aproveitando bem as oportunidades que ele tem com o produto, para que isso também não tenha que depender só do vendedor, né? Porque senão, cara, estamos dando muito trabalho para esse cara que está no campo e aí a conta não fecha. Marcelo, para a gente encerrar o programa de hoje, você acha que a gente poderia falar? Acho que a gente vai receber mensagens sobre isso e vamos ver, porque a gente começou dizendo que o cliente compra mal. Temos que acreditar que o cliente compra mal, é uma verdade. Agora a gente está aprofundando e dizendo se o cliente compra mal é porque o vendedor não fez bem o papel dele, então a gente pode talvez dizer aqui o vendedor está vendendo mal, porque se o cliente está comprando mal, o vendedor vendeu mal. E se o vendedor está vendendo mal, tem alguém em cima do vendedor que está olhando isso acontecer e está gerenciando mal. Podemos fazer essa corrente, esse dominó de que as pecinhas, as flechinhas se encaixam uma ponta para outra? Eu digo o seguinte, Raul, às vezes está até gerenciando bem. Às vezes está até gerenciando bem. Se você pegar o estrito de gerenciar, até está gerenciando bem. É que, na verdade, para mim, a afirmação de que o vendedor está vendendo mal, ela já é errada, né? Na verdade, quem está vendendo mal é a empresa. Essa não consciência de que a empresa está vendendo mal é o grande problema. Sabe? Então, assim, a empresa está vendendo mal. Marketing, muitas vezes, está vendendo mal. Inteligência comercial, quando existe, muitas vezes não está focada lá em aumentar o resultado. Está muito mais focada em dar informação gerencial do que em gerar mais resultado. O gerente está vendendo mal, o vendedor está vendendo mal, e no final das contas, o cliente está comprando mal. Então, assim, esse conceito de que a empresa vende mal, para mim, do vendedor vende mal, para mim, ele é o grande erro.
Quem vende mal é a empresa. E a empresa precisa fazer o que nós precisamos fazer para vender bem, sabe? E gerenciar, aí voltando à sua pergunta, gerenciar é muito mais de ver se os caras estão fazendo o beabá certo. É você dar subsídio e informação para ele, para que ele, na frente do cliente, ele precisa tomar menos decisões, certo? Tem que conectar com o cliente e fazer uma leitura de oportunidades lá dentro. Então, para mim, esse é o ponto. Não sei se eu respondi, mas eu acredito nisso sim. Respondeu. E, na verdade, a provocação era essa mesmo, porque o tempo inteiro a gente falou que vamos entender que a responsabilidade é de todos. A empresa é toda, é uma decisão estratégica, temos que decidir, estamos todos juntos, alinhados em relação a isso. E o vendedor é a ponta que conecta com o cliente, mas o resto, todo mundo também tem que estar alinhado internamente. Muito bem, para você que está nos vendo, nos ouvindo, terminamos o programa de hoje agradecendo mais uma vez por você nos acompanhar. Comente, fale se isso está acontecendo, poste dúvidas se você quiser, compartilhe com pessoas na sua empresa, na sua equipe, e diga, gente, isso aqui está acontecendo, não está acontecendo, vamos falar sobre isso, como a gente pode melhorar. Entre em contato se achar que nós podemos ajudá-lo. E não perca o próximo programa, que vai ser sobre um livro fantástico chamado Jolt, que fala muito, né, sobre isso que a gente conversou um pouquinho, aprofunda com técnica, e a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Marcelo é um fã, Fabiano, que nos acompanha, me indicou esse livro, e então estamos todos, né, colocando em prática. E o livro é sobre como desempacar vendas empacadas. Isso tem muito a ver com a questão de, gerencie o processo de compra como um todo e ter uma visão estratégica sobre ele. Marcelo, algum comentário final para terminar? Tenho. Eu vou pedir o seguinte para vocês, porque você vê que tá se formando aqui nós falamos de um desafio, o Jolt vai falar de uma solução, e tem o livro O Cliente Desafiador, que também fala um pouco sobre isso, né? Se vocês comentarem bastante aqui, a gente faz uma sequência com o Cliente Desafiador, depois do Jolt, que para mim é um outro livro que sustenta esse processo, que ajuda nesse processo de venda e de repensar essa maneira de abordar e de gerenciar os seus clientes. Então, se vocês comentarem bastante aqui, a gente faz uma sequência depois do Jolt para falar sobre o Cliente Desafiador e também nos orienta aqui se esse é um assunto relevante para vocês ou não. Perfeito. E agora, aproveitando na carona do Marcelo, eu tive uma ideia aqui, Marcelo. O que você acha de quando a gente fala de um livro, que o melhor comentário, o comentário com mais votos, likes, ganha um livro, a gente manda um livro para a pessoa? Eu acho muito legal. Podemos fazer isso aí, né? Com certeza. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, aproveite, mande seu comentário, vai que a gente aprova a ideia e, né, vai que você começa a receber livros. Muito bem, muito obrigado, grande abraço, boas vendas e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, até mais. Grande semana e boas vendas. Tchau.